Bom, eu vou passar a palavra agora ao Dr. César Parreira, que representa aqui o Instituto Norberto Bobbio. E mais do que isso, ele vai nos falar também sobre esse tema de direitos humanos, trazendo também a experiência do Instituto, mas mais do que isso, uma pesquisa que foi realizada na área de responsabilidade social das empresas. Por favor, César. Obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer a todos aqui os presentes, senhoras e senhores, também aqui a Juana e a Juliana. Tenho o desafio aqui de falar depois delas sobre algo inovador, mas também contando um pouco da experiência do Instituto Norberto Bobbio para vocês, né? Quem recebeu a programação deve estar se perguntando, mas e o Raimundo Molhano Filho, que era o responsável por estar aqui, ele teve um probleminha de saúde, não pôde comparecer. Eu sou coordenador científico do Instituto, venho acompanhando o seu Molhano há um tempo, e vou passar aqui para vocês um pouco da nossa experiência e trazer um debate sobre essa discussão dos direitos humanos nas empresas, não tanto no sentido do negócio jurídico da empresa, mas nas relações internas da empresa de respeito ou promoção de direitos humanos, tá? Para começar isso, rapidamente vou dizer por que isso surge, qual é o contexto em que essas ações, em que esses questionamentos, eles fazem presentes, né? O Instituto, seguindo um programa que a Bolsa de Valores fez ainda sob a presidência do seu Molhano, fez um concurso sobre educação e direitos humanos em Paraisópolis, em que o objetivo era saber qual que era a percepção das crianças sobre violação ou não de direitos humanos. Nós continuamos esse projeto no Instituto e o interessante era justamente mostrar que, apesar do discurso, né, de especialistas ou da conceituação do que são direitos humanos que pode existir na academia, existe um conceito, uma representação, uma interpretação, se preferirem, do que são direitos humanos, e isso está no social, está na escola, está em casa e está no ambiente corporativo também. Com base nessa ideia de que o que nós buscamos é compreender esse processo significativo de formação significativa do que são direitos humanos com os públicos diferentes, é que nós chegamos, no ano de 2010, a realizar uma pesquisa de direitos humanos nas empresas, com 800 funcionários de empresas aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que eu acho que pode ser de utilidade para as senhoras e senhores é pensar que, por mais que uma empresa ela pode se esforçar muito para seguir todas as recomendações e disposições da CLT, né, disposições trabalhistas, mas nem por isso a temática dos direitos humanos será necessariamente respeitada, porque a questão dos direitos humanos ela envolve um campo de cultura que muitas vezes se manifesta no interior das empresas, nasquelas relações intersubjetivas, nasquelas relações informais entre o empregado e o diretor. E nós temos, como os meus dois colegas aqui já apresentaram, diversos casos, eu vou citar mais alguns a título de ilustração, em que essa temática tanto é importante por uma questão econômica, seja por questões trabalhistas. Por exemplo, no relatório de 2011, o Banco Santander ele deixou uma verba prevista de R$1 bilhão para eventuais passivos trabalhistas. Então, é muito dinheiro só pensando nisso. Eu tenho certeza, e com certeza os senhores sabem muito mais do que eu, de que esse dinheiro poderia ser muito melhor colocado ou inserido em outras dimensões que não essa. E é importante a gente ressaltar que essa temática dos direitos humanos, ela, de certa forma, ela acaba, no setor empresarial, reproduzindo os mesmos preconceitos que nós temos na sociedade. Mas não é só uma questão que isso está presente nas empresas, está presente em casa, está presente nas escolas. Então, nossas políticas, muitas vezes, formas de lidar em sociedade racistas, sexistas, que estão presentes na sociedade, elas acabam tendo a sua representação no ambiente corporativo e em outros ambientes também, né? E a violação de direitos humanos no interior das empresas, como muito bem a Juliana ressaltou aqui, pode tanto levar a prejuízos materiais, como causas trabalhistas, ou prejuízos imateriais, como a questão da imagem, né, que a Juliana colocou aqui. Recentemente também, uma empresa foi noticiada, cotada na Bolsa de Valores, o preço da sua ação caiu mais de 10% em uma semana por conta de denúncias de utilização de mão de obra escrava
né, em uma de suas unidades operacionais. Tá? Essa pesquisa que nós fizemos em 2010, que os senhoras e senhores podem ter acesso a ela completamente, basta entrar em contato conosco pelo site, os organizadores do evento aqui têm o nosso contato também, e nós enviamos a pesquisa para vocês com maior satisfação, né? Então, eu vou falar para vocês alguns pontos, alguns findings, né, dessa pesquisa que são interessantes. Então, os direitos sociais, eles são os mais mencionados pelos entrevistados, muito mais que os direitos civis. Isso pode ter uma relação com a temática das gerações de direitos humanos, né, que fazem parte dessa perspectiva um pouco mais difícil de conceituação. O que são direitos humanos, como nascem, quando podem nascer e como eles se diferenciam, por exemplo, de direitos fundamentais. Essa é uma outra discussão muito importante, mas que muitas vezes passa longe de um tratamento mais rigoroso. Essa pesquisa ela revelou que o número de direitos humanos citados pelos trabalhadores nessas empresas ele é relativamente muito baixo. São, em média, 3 direitos humanos citados por pessoa, né? O primeiro, mais citado, foi direito à saúde, o segundo é direito à educação, mas o curioso é que o direito, por exemplo, à vida, apenas 6% dos entrevistados mencionaram esse direito. O direito à cultura, apenas 8,5%. Todos esses dados, volto a insistir, os senhores podem conseguir conosco, né? A questão de violações também é importante, porque 1/3 dos trabalhadores afirmou já ter sofrido violação média ou grave nos últimos 10 anos. E 2/3 dos entrevistados manifestaram que pessoas próximas, amigos ou familiares, também sofreram violações medianas ou graves nos últimos 10 anos. A questão é como que nós podemos, a partir desses dados e de tudo que vocês ouviram aqui, contribuir para que isso não aconteça, ou, em especial, de uma forma preventiva, como foi colocado aqui. De nada adianta também, não é que de nada adianta, mas é muito difícil que, se essa violação de direitos humanos chegar a um tribunal, nós teremos aí, provavelmente, uma sentença, pagamento de uma indenização consequentemente. Mas isso, para a temática dos direitos humanos, para o que vai acontecer depois, muitas vezes isso não é o mais significativo. O mais importante é que possam existir mecanismos de prevenção para casos de violações de direitos humanos. Então, o que a Ruana comentou aqui do canal de denúncia é um meio, mas, principalmente, acho que falta uma espécie de diálogo, né, e de incentivo ao debate dessa temática no interior do setor empresarial. Depois dessa pesquisa, o Instituto promoveu um curso de direitos humanos de 2 semestres na corretora em que do nosso presidente do Instituto tem uma corretora, Maliana. Nós fizemos um curso com todos os funcionários, mas também com os diretores. Então, na mesma reunião, tinha um funcionário do mais assim, baixo escalão até o diretor. Era muito interessante que, nessas discussões, que eram discussões quinzenais, de meia hora, 45 minutos, sobre direitos humanos, uma série de dúvidas eram postas, discutidas, e o principal, quando a gente tenta chegar a uma resposta do que são, como fazer, como efetivar, a verdade é que a resposta também não existe, porque ela só é fruto, como foi colocado aqui, de um debate, de um amadurecimento, da construção de um conhecimento que ainda está por vir. Mas, e talvez isso seja o mais angustiante das pesquisas, é que os ganhos que elas podem oferecer, essas ações em direitos humanos, muitas vezes eles não são quantificáveis. Muitas vezes a percepção do que são direitos humanos e de como vou me relacionar no ambiente de trabalho com o outro, isso muitas vezes a pesquisa não vai conseguir flagrar, independentemente da metodologia que nós adotemos. Então, eu acho que essa pesquisa, esses 2 cursos na corretora foram imprescindíveis para que, posteriormente, por exemplo, um caso de assédio sexual fosse tratado da devida maneira. Porque também é muito difícil, às vezes, por um canal de denúncia, você perder o tato muito sensível, muito delicado, de lidar com algumas questões, né? Mas foi só depois desse curso em que foram discutidas tantas questões conceituais, como algo também utilizando de formas mais lúdicas, cinema, músicas, para a gente discutir, só depois é que nós conseguimos, né, nessa corretora, chegar a resolver casos e, principalmente, ter um trabalho mais preventivo.
Eu gostaria também de complementar algo que a Juliana colocou ali, que é importante. Teve um estudo da rede do Pacto Global da Holanda, que foi lançado parcialmente pelo Instituto Edison no ano passado, em que coloca a dimensão também econômica do respeito aos direitos humanos, né? E isso, claro, que interessa, e isso, além do fato de se interessar, isso é um fato, isso é dado. Existe essa preocupação, não só pelas eventuais multas e indenizações, mas, por exemplo, na revista Economist, de fevereiro deste ano, se estava colocando em discussão nos Estados Unidos o que fazer lá com o que eles chamam do gay market, né? O mercado gay homossexual, por exemplo, que é um mercado avaliado em 835 bilhões de dólares, né? Então, como as empresas podem alcançar esse mercado ou podem lidar com isso? Como é que elas podem se apropriar disso? E a discussão era justamente, mas será que a imagem só de uma empresa que respeita isso ela é suficiente? Será que se eu tiver alguma denúncia ou algum julgamento que, na verdade, demonstre que no interior daquela empresa as relações de trabalho, as relações sociais não são tão dignas quanto a propaganda que é feita, como é que isso fica para a empresa depois? Então, isso acaba gerando também essa discussão, como é a discussão de hoje aqui, formas de nós pensarmos como, de fato, incorporarmos a temática dos direitos humanos na estrutura da empresa. E nisso você pode ter pode fazer isso tanto por imperativo moral, né, quanto por imperativo de quero maximizar meus lucros. Acho que não é tão por aí, acho que isso, no fundo, não vai levar a uma verdadeira conscientização sobre os direitos humanos e da importância de efetivá-los e de respeitá-los. Mas isso, com certeza, contribui para que novas esferas de discussão sejam construídas, como é o fato de estarmos hoje aqui discutindo em um evento para administradores temas de direitos humanos. Volto aqui a sublinhar o que as duas colegas já disseram. Isso é formidável para esse diálogo, para quem trabalha, para quem estuda direitos humanos. É uma possibilidade de a gente entrar em contato com vocês e de iniciar um diálogo sem ter a necessidade de saber qual a resposta, porque a resposta ainda não existe. A gente está construindo. Isso será feito a médio e longo prazo. Tendo, com base nessas experiências, tanto da pesquisa de 2010, tanto com o curso feito na corretora, o Instituto tem estudado e atuado no sentido de construir aí com terceiros, com a ajuda de todos os interessados, inclusive a quem aqui estiver interessado, de fazer um conselho de autorregulação em direitos humanos. E para essa ideia ser possivelmente possa ser concretizada, nós estamos realizando uma nova pesquisa que devemos lançar o ano que vem, mas eu posso adiantar para vocês algumas questões muito interessantes. Se nessa pesquisa que eu mencionei, que eu tenho aqui, o foco era a percepção dos trabalhadores sobre a temática dos direitos humanos, nesta nova pesquisa nós estamos procurando construir esse significado junto com os diretores de RH. E por que de RH? Porque muitas vezes a temática dos direitos humanos ela fica, claro, setorizada, né, no âmbito da responsabilidade social. Acontece que a responsabilidade social, muitas vezes, ela está mais preocupada, e deve estar preocupada, claro, com a sociedade, com as questões externas da empresa. E muitas vezes as questões internas, referentes a essas relações intersubjetivas, informais de trabalho, elas passam desapercebidas. E por isso que esse questionário que nós estamos fazendo com diretores de RH, ele tem sido muito interessante. Saibam, senhoras e senhores, que nós geralmente temos meia hora para conversar com as pessoas, né, pré-agendar e tudo mais. Mas a vontade de falar sobre o assunto, por falta de ter espaço para isso e oportunidade de dialogar a respeito, façam que essas entrevistas acabem durando cerca de 1h30, 2 horas. Então, o que era para durar meia hora está durando 2 horas, 1h30. Por quê? Porque existem violações? Talvez, mas isso já seria uma certa interpretação. Porque a situação é caótica? Talvez. Mas mais do que isso, porque faltam lugares, ambientes em que possa se discutir isso em público, com o público, e a partir disso repensar formas de se lidar no setor corporativo frente à temática dos direitos humanos. Meu tempo já está acabando, né, eu sei. Eu gostaria de passar, tem uma série de dados da pesquisa, mas eu posso me comprometer a mandar para os organizadores uma versão online, para que vocês possam ter acesso aos indicadores, a todas as discussões.
Mas eu queria, acima de tudo, nesse último minuto, parabenizar não só a organização do evento, mas a participação de vocês, e reafirmar que essa construção dos direitos humanos nas empresas, ela está por vir. E sem o auxílio de vocês, não será só com o debate entre especialistas que nós iremos, de alguma forma, conseguir implementar isso na estrutura corporativa. E quem tiver interessado com isso pode procurar todos nós, mas mais do que isso, contribuir efetivamente de maneira pró-democrática para que essa temática seja de fato inserida nessas discussões, nessa estrutura, para que a gente possa, a partir daí, repensar nossas atuações e também, claro, para além do nosso negócio jurídico, mas também nas nossas relações de trabalho. Grato, César, por sua intervenção. Os dados que você nos apresenta aqui são dados importantes. E, infelizmente, nós estamos tendo que encerrar esse primeiro painel, mas eu gostaria de reforçar a ideia que foi tratada aqui por todos os companheiros aqui não é nem de mesa exatamente, mas, enfim, como se fosse uma mesa, não, de pauta do nosso painel, de que este é um tema que está efetivamente na ordem do dia de todas as organizações. Não é mais possível desenvolver uma atividade empresarial, uma atividade pública, que seja, onde você não considere a questão dos direitos humanos. É uma questão fundamental para justamente dar garantia, inclusive, de sustentabilidade do negócio, mas mais do que isso, de representatividade, de respeito às pessoas, as pessoas que fazem parte, inclusive, das empresas e das pessoas que se valem das empresas para transacionar, para fazer negócios. Então, a questão de direitos humanos é uma questão fundamental, uma questão básica para todos aqueles que mexem com gestão, seja com gestão privada, seja com gestão pública. E esses conceitos que ainda estão sendo desenvolvidos, que eu acho que a gente já avançou muito, mas, na verdade, muito ainda precisa ser feito para consolidar práticas realmente afirmativas, práticas afirmativas no contexto da nossa atuação, são necessárias, e eu acho que esse evento abre, mais uma vez, uma porta para esse diálogo, para esse debate. Eu acho que nós estamos iniciando muito bem, eu agradeço muito a participação dos nossos colegas aqui. Este é o primeiro painel e acho que é uma amostra do sucesso que teremos ao longo desses 3 dias, deste grande evento que está sendo realizado com os administradores aqui do Rio e do Brasil como um todo. Muito obrigado por ter participado com vocês desse evento. Agradecemos a participação dos painelistas e pedimos ao superintendente do IBAM, Paulo Tim, para realizar a entrega dos certificados de participação e uma recordação do evento. Mais uma vez, muito obrigada por esse primeiro painel. E convidamos, então, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para entregar uma moção ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, pelos seus 60 anos de relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do Brasil. 60 anos de contribuição. O IBAM foi fundado exatamente no mesmo ano em que começou o primeiro ano do primeiro curso de administração no Brasil, na então Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Um centro de pensamento, de reflexão, de análise, mas, acima de tudo, de prática, de concretização, de transformação, de força, não só nos municípios brasileiros,
mas também nos municípios de toda a América Latina. Se tem uma organização que contribuiu, que deu força, que fortaleceu, que enobreceu e enriqueceu a nossa profissão, tem sido o IBAM, que realiza esse trabalho continuamente há 60 anos e esperamos que por mais 600 anos. Portanto, é com muita honra, em nome do Conselho Federal de Administração e de todos os conselhos regionais de administração, que nós entregamos a singela homenagem, mas que não poderia passar em branco, do aniversário de 60 anos do querido IBAM. O Wagner sempre nos reserva algumas surpresas, né? Eu não tinha ideia de que teríamos esse momento aqui de reconhecimento pelo trabalho da instituição. Mas, assim como o Wagner, eu fico muito feliz de trabalhar num instituto que comemorou, agora no dia 1º de outubro, 60 anos de existência. 60 anos trabalhando em prol do desenvolvimento institucional dos municípios e da administração pública como um todo. Não foi uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil trabalhar na formulação, na capacitação, no desenvolvimento de assistência técnica, fazer a defesa da instituição municipal. Mas isso, na verdade, por outro lado, é uma coisa extremamente reconfortante para nós, porque o IBAM, nesses 60 anos, teve muitas vitórias. Conseguimos avançar muito na administração pública brasileira e um pouco desses avanços acho que se devem à contribuição que o Instituto vem dando em prol do municipalismo brasileiro. E vamos continuar trabalhando. Na verdade, assim como o Wagner lembrou, estes devem ser os primeiros 60 anos dessa história, que deve ser continuada, deve ser renovada cada vez mais. E aqui eu quero também fazer um pequeno registro de uma parceria que temos com o CRA aqui do Rio de Janeiro. Não é? Nós iniciamos uma parceria que tem sido muito positiva para as organizações, através, num primeiro momento, de uma participação ativa dos nossos técnicos na rádio do CRA. Semanalmente, nós temos participado com técnicos, dando depoimentos sobre os mais diversos temas da administração pública municipal, ajudando justamente nesse debate nas questões de organização, na questão de planos de cargos, na questão de formas de organização de serviços públicos, na parte de gestão de resíduos, enfim, todos os temas que, de alguma forma, nós trabalhamos. E isso nós estamos agora aproveitando essa parceria com o CRA para divulgar e difundir essas questões para os demais administradores aqui do Estado do Rio. Eu acho que é uma parceria de sucesso e vamos dar sequência a esse trabalho, Wagner. E, mais uma vez, muito obrigado por essa homenagem e parabéns pelo evento.